Olá pessoal, então do curso de Ciências Biológicas à Distância, o professor Rogério, disciplina Genética Geral novamente, e atendendo a pedidos. Então nós vamos resolver alguns exercícios da segunda parte da disciplina, envolvendo então as unidades de 6 a 10. Lógico que a unidade de determinação do sexo não tem exercício, ela é puramente teórica, então eu vou resolver exercícios de interação e genética quantitativa, e depois de as heranças relacionadas com sexo, mapeamento e genética de populações, o Hardy-Weinberg, ok? Então, começando por eu peguei então um exercício de cada item desses. O primeiro exercício, então, o enunciado, ele é muito semelhante ao que vocês têm nas listas de exercícios que vocês têm que entregar como atividades, né? Então, o exercício diz o seguinte: dois pares de alelos governam a cor dos bulbos de cebola. Tá? Então, essa primeira frase, como eu disse para vocês, né, nas nossas reuniões e nas webconferências, tudo que você precisa para resolver um exercício está no enunciado do exercício. Então, essa primeira frase já diz uma coisa importante. É uma característica que envolve dois genes, dois pares de alelos, então dois genes com um par de alelo cada um, governa a cor dos bulbos de cebola. O exercício diz, então, que uma linhagem pura vermelha, eu já fiz um resumo do enunciado aqui, então uma linhagem pura vermelha, ela é cruzada com uma linhagem pura branca, e produz uma F1 inteiramente vermelha, então 100% vermelha. A F2, então, isso a gente já sabe que a gente sempre trabalha dessa forma, a F2, ela sempre surge, e o Mendel já fez isso, a partir do cruzamento entre indivíduos da F1, então a F1 com a F1 vermelha vezes vermelha, desse resultado do cruzamento, resultou em 47 brancas, 38 amarelas e 109 vermelhas. Tá? Então esse é o enunciado do exercício, e aí vem agora a pergunta. Qual a proporção epistática mais aproximada para os dados fornecidos? Muito bem, se a gente for então trabalhar com esses dados, a gente tem o cruzamento de uma linhagem inteiramente vermelha e uma inteiramente branca, puras, dando a F1 100% vermelha. Aqui a gente já tira a ideia de que o vermelho é dominante sobre o branco. E como o exercício falava pra gente que essa característica da cor dos bulbos da cebola é determinada por dois pares de alelos, por dois genes, a gente sabe que existem, então, isso daqui vai estar relacionado com a segunda lei de Mendel, e essa característica, que é a cor da cebola, está sendo determinada por dois genes, e a cor vermelha é dominante sobre a branca. O cruzamento das vermelhas da F1, então, teve essa distribuição. Veja que tem uma certa diferença com os resultados esperados pela segunda lei de Mendel, que seria, segundo o Mendel, 9 para 3 para 3 para 1. Mas nós não temos 4 classes, nós temos 3. Então, mas a gente sabe que são dois genes, como o Mendel tinha visto. Vamos então analisar o que a gente tem aqui. Se a gente fizer 47 brancas, 38 amarelas e 109 vermelhas, nos dá um total de 194 descendentes. Esses 194 descendentes, então, são o resultado do cruzamento de dois genes, como o próprio exercício já falou, e que a gente esperaria essa distribuição. Isso daqui, nós temos 16 genótipos. Ok? Se a gente dividir, então, esses 194 por 16 genótipos, vai dar um valor de 12,125 é o esperado para cada classe. Então, 1 a cada 16 seriam 12,125 a cada 194 indivíduos. Ok? Muito bem. Se a gente dividir agora esses resultados da F2 por essa unidade que seria o esperado pela distribuição dos 16 genótipos, que é pela segunda lei de Mendel, nós teríamos, então, 47 dividido por 12,125, já adiantando o valor, daria 3,88. Esse é o valor aproximado. O 38 dividido por 12,125 daria 3,13. E o 109 dividido por 12,125 daria 8,99.
Então vejam que isso daqui se aproxima de 4, esse de 3 e esse de 9. Isso aqui lembra uma distribuição que a gente já viu na aula de epistasia. Inclusive, a pergunta do exercício, a pergunta A, me pergunta qual que é a proporção epistática mais aproximada para os dados, que seria 9 para 3 para 4. 9 para 3 para 4 é justamente o 9 para 3 para 1, sendo que essas duas classes finais aqui foram agrupadas devido à interação entre os genes. E nesse caso aqui, se vocês lembrarem, o 9 é duplo dominante, o 3 é dominante para um, recessivo para o outro 3 é recessivo para um e dominante para o outro, e o 1 é recessivo para os dois. O que tem de igual entre esses dois? O recessivo. Portanto, epistasia recessiva. Ok? Então a gente responde esse exercício dessa forma. A gente vê qual é a distribuição das classes fenotípicas na F2 dentro do esperado pela segunda lei de Mendel. Então a gente tem 16 esperados, que seriam os 4 gametas e os 4 gametas formando os 16 genótipos. Então a nossa unidade seria 12, só que a gente não tem a unidade, porque a nossa unidade aqui está dentro desse 4 aqui, tá certo? Então aí a gente vê quanto que nós temos distribuídos pela unidade, que seria então 4 para 3 para 9, que é a epistasia recessiva. Muito bem. A segunda pergunta já respondi, que é a epistasia recessiva, qual é o tipo de interação. A primeira pergunta é qual a proporção epistática mais aproximada para os dados, tá certo? E aí ele faz uma outra pergunta ao final, que é, se uma outra F2, agora então um outro exercício, tá? E ele pede o seguinte, uma outra F2 for produzida pelo mesmo tipo de cruzamento. Então, essa F1 com a F1, só que agora eu tenho uma outra F2 aqui, ó, tá? E ele fala que nessa F2 foi produzido 8 cebolas que são duplo recessivas. 8 que são Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E aí ele pergunta quantos bulbos a gente teria aproximado para cada classe fenotípica, para branco, para amarelo, para vermelho. Muito bem. Se a gente tem 8 bulbos que são duplo recessivo, essa é a nossa unidade. Qual que é a proporção fenotípica esperada pela epistasia recessiva? 9 para 3 para 4? Tudo bem. Nesse 4 aqui a gente tem 3 e 1. Esse 1 aqui ele está me dizendo que são 8 na verdade. Portanto, eu vou multiplicar cada um desses aqui por 8. Então, vão ser 8 vezes 9, vão ser 72 vermelhas, para 3 vezes 8, 24 amarelas, para 4 vezes 8, 32 brancas. Ok? Esse seria o resultado desse exercício, levando em consideração que ele está falando que a cada indivíduo produzido nesta outra F2, 8 são duplo recessivos. Esse aqui não corresponde a 1 dos 16, portanto, se esse aqui é 1 e eu tenho 9 para 3 para 4, então seria 8 vezes 9, 8 vezes 3 e 8 vezes 4 o resultado. Ok? Então, o segundo exercício está relacionado com a herança quantitativa e é um exercício de determinação de herdabilidade. Ok? Muito bem, então nesse exercício o enunciado diz, então para variar, né, toda a resposta do exercício que você precisa está no enunciado, tem que ler com atenção. A produção média de feijão em uma fazenda é de 101 kg por dia. Então, a média é de 101 kg por dia, tá? E a variância nessa produção é de 28,3 kg. Dentre esses indivíduos produtores aqui da fazenda, existem clones plantados, que eles têm demarcados, e a produção somente desses clones é de 121 kg por dia, com uma variância de 7 kg, ok? E aí ele pede para calcular a herdabilidade ampla. Então, a herdabilidade ampla, que é o H2, tá? Esse é o que pede o exercício.
Se a gente lembrar, então, lá da aula que eu passei para vocês, que vocês têm disponível na plataforma Moodle, a herdabilidade ampla, ela é calculada a partir, então, da variância genética dividido pela variância genética mais a variância ambiental, né? Isso aqui a gente sabe que é a variância fenotípica, né? Ok? Então, lembrando lá que o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente, então a variância fenotípica é a genética mais ambiental. Então tá aqui, variância fenotípica é a genética mais ambiental, tá? O que a gente tem de dados, então? Nós temos a produção total da fazenda é de 101 kg com esta variância, 28,3. Então ele já está dando uma variância aqui, ó, tá? Que variância é essa daqui? Eu tenho vários indivíduos diferentes plantados, de sementes diferentes plantadas, dentro de uma mesma fazenda. Então essa daqui é a minha variância fenotípica. Essa daqui é a fenotípica. E esta daqui? Eu tenho clones. Os clones, por definição, são idênticos geneticamente. Se eles são idênticos geneticamente, essa variância pode ser genética? Não. Então essa variância obrigatoriamente é a variância ambiental. Muito bem, se eu tenho a variância fenotípica e a variância ambiental, eu consigo achar a variância genética, ok? Então substituindo ali a variância fenotípica é igual a variância genotípica mais a variância ambiental. A variância fenotípica, a variância fenotípica é de 28,3, isso é igual à variância genotípica mais 7,1. Portanto, a variância genotípica vai ser igual a 28,3 menos 7,1. Isso é igual a, já adiantando o valor, 21,2. Então essa é a variância genotípica. Agora eu substituo aqui, então isso daqui é igual a 21,2, isso daqui é igual a 28,3, dividindo 21,2 por 28,3, eu vou ter então uma herdabilidade ampla de 0,7491 ou 74,91% de herdabilidade ampla. Ok? Muito bem. Então, saímos da unidade de genética, interação genética e genética quantitativa. Vamos agora, então, para a unidade de heranças relacionadas com o sexo. Tá? O terceiro exercício, então, o enunciado, ele diz que a plumagem prateada de aves é devida ao gene dominante ligado ao sexo. Novamente, a informação importante que você precisa está no enunciado. Ele diz que o gene que determina a cor da plumagem é ligado ao sexo. O que é um gene ligado ao sexo? Define gene ligado ao sexo, é aquele gene que está no cromossomo sexual que é compartilhado pelos dois sexos. No caso aqui, também tem outra informação importante. Ele falou a plumagem das aves. Como eu disse anteriormente, se eu não me engano foi na webconferência, existem alguns organismos que são clássicos, tá? Então, esses organismos clássicos são as aves, onde nós temos o sistema ZZ, ZW, os gafanhotos, que é o clássico onde foi descrito o sistema XX, X0, os humanos, Drosófila, e camundongos, que são, lógico, XX, XY, tá? Muito bem, então, neste sistema onde a gente está trabalhando, ele diz que a plumagem das aves é devida a um gene dominante ligado ao sexo. Então, se é ave, e a gente tem, então, a plumagem prateada, ele falou que é dominante.
e a dourada é recessivo, e isto é ligado ao sexo. Como a gente viu, as aves, então, ligado ao sexo significa que está no cromossomo Z, ok? Que é o cromossomo compartilhado pelos dois sexos. Muito bem, aqui já veio uma dica. Fica mais fácil, como eu já tinha falado na webconferência, quando é ligado ao sexo, colocar o alelo que está envolvido na determinação do sexo em cima do cromossomo. Por quê? Durante a meiose e a formação dos gametas, os cromossomos vão se separar. Durante a meiose 1 separa cromossomo e meiose 2 separam cromátides. Portanto, para onde o cromossomo for, lógico que ele está levando o alelo, ok? Muito bem. Então ele diz que a plumagem prateada é devido a um alelo, um gene dominante ligado ao sexo, é são, e a plumagem dourada é ao seu alelo recessivo, é sinho. E aí ele pede para relacionar as proporções genotípicas e fenotípicas das progênies desses cruzamentos, ok? Então, o primeiro cruzamento é de uma fêmea dourada com um macho prateado. Então vamos traduzir esse fenótipo em um genótipo. O que é uma fêmea no sistema ZZ-ZW? A fêmea no sistema ZZ-ZW o indivíduo heterogamético, portanto ela é ZW e o macho ele é ZZ, ok? Uma fêmea dourada, recessiva. Então esse cromossomo Z carrega o alelo S. Um macho prateado. Esse macho prateado, como ele não falou nada a respeito, ele vai ser duplo dominante, ok? Na verdade, esqueci de dizer, né? É fêmea dourada e macho prateado puro. Tá? Eu esqueci de colocar aqui. Muito bem. Então, uma fêmea dourada e um macho puro prateado, os genótipos são esses daqui. Muito bem. Então, agora vamos fazer isso daqui de acordo com a primeira lei de Mendel. Vamos voltar lá na primeira parte do curso, só que agora envolvendo cromossomos. Quais são os gametas que essa fêmea produz? Meiose 1 separa cromossomos. Portanto, metade dos gametas, o Z carregando o S minúsculo e a outra metade com o W. E aqui? Só tem um tipo de gameta, que é o Z com o S maiúsculo. Portanto, a F1 aqui vai dar o quê? Z é são, Z é sinho, para Z é são, W. Essa daqui vai ser a proporção genotípica. Metade Z é são, Z é sinho, metade Z é são, W. E a fenotípica? Então, essa aqui é a genotípica. A fenotípica vai ser, todos esses daqui são machos, tá certo? Então, no total, metade macho prateado, para metade fêmea prateada. Ok? Se perguntar dentro do sexo, então é 100% dos machos prateados, 100% das fêmeas prateadas. No total, metade macho, metade fêmea, 100% de todos os descendentes prateados. Ok? A segunda parte do exercício, com o mesmo enunciado, diz que é uma fêmea dourada, portanto, se a gente for traduzir novamente, é o mesmo esquema. Então, a fêmea ela é ZW e dourada é o recessivo. Está aqui. Cruzado com um macho prateado, cujo pai era dourado. Então veja que é diferente aqui que o macho prateado puro. Este macho, que obrigatoriamente é ZZ, ele é prateado, portanto ele é dominante, mas o pai dele era dourado. Veja, como que é o pai? O pai é ZZ. Para ser dourado, ele tem que ser homozigoto. Que gameta que esse pai fornece para formar esse indivíduo aqui? Só pode ser com o alelo recessivo. Portanto, esse indivíduo aqui, ele é heterozigoto. Fácil. Agora, novamente, gametas. Esta fêmea produz metade dos gametas com o Z e a outra metade com o W. Esse macho produz metade dos gametas com o alelo dominante e a outra metade com o alelo recessivo. Portanto, na F1, nós vamos ter, então, Z é são, Z é sinho, que seria esses dois, para
Z, Sinho, Z, Sinho, que seriam esses dois. Para Z, São, W. Para Z, Sinho, W. Essa seria a proporção genotípica. Agora, a proporção fenotípica, que seriam as características. Nós teríamos, então, metade para machos, metade prateada, metade dourado. E para fêmeas, também metade prateada, metade dourada. E no total, você tem 2 para 2, que dá metade prateada para metade dourado. Então está aí a resposta de um exercício envolvendo cruzamentos com herança ligada ao sexo em aves. Em aves, sistema ZZ-ZW, e a herança ligada ao sexo. E se fosse em drosófila? A mesma coisa. Só que agora, ao invés de ser ZZ-ZW, seria XX, XY, e aí a fêmea seria XX e o macho seria XY. Aí você teria que traduzir o genótipo desses indivíduos de acordo com essa constituição cromossômica diferente. Ok? Lógico que eu não vou inventar o exercício aqui na hora, mas basicamente seria isso. Você monta a fêmea, no caso da drosófila, a fêmea ela é XX, o macho ele é XY, e aí os alelos estariam aqui em cima, sendo levados pelo cromossomo que é compartilhado pelos dois sexos. Ok, o quarto exercício, então, seria dentro da unidade de mapeamento cromossômico. Ok? Então, o enunciado do exercício, ele diz o seguinte. Pericarpo vermelho no milho é devido ao alelo dominante Pzão, ok? P maiúsculo. Então, nós temos pericarpo vermelho, que eu vou chamar de PV, o alelo Pzão. E enquanto que o pericarpo incolor é condicionado pelo alelo recessivo Pzinho. Eu vou chamar de PI, então, pericarpo incolor, Pzinho, para ficar mais fácil. Uma segunda característica, sementes no pendão, que eu vou chamar de SP, é determinado por um alelo recessivo, Tzinho, e o pendão normal, a semente com pendão normal, nós temos então, vou chamar de PN aqui, determinado pelo alelo T maiúsculo, ok? Aí ele diz o seguinte, os resultados obtidos no cruzamento teste de uma planta foi esse aqui, tá? Então ele coloca, ele falou que foi feito um cruzamento teste com uma planta, ele não fala qual é esta planta, e aí o que foi encontrado foi planta com pericarpo vermelho e semente no pendão, 15 indivíduos. Plantas com pericarpo incolor e pendão normal, 14 indivíduos. Pericarpo incolor e sementes no pendão, 1.174 indivíduos. E pericarpo vermelho, pendão normal, 1.219 indivíduos. Somando isso daqui, dá um total de 2.422 indivíduos analisados. Tá? Bom, qual que é a primeira coisa que a gente precisa observar aqui? Nós temos duas características determinadas por dois genes diferentes. Aonde a gente já viu isso? Segunda lei de Mendel. Portanto, o que a gente tem aqui é alguma coisa relacionada com a segunda lei de Mendel. Pelo menos dois genes para duas características. Agora a questão é, será que esses genes estão em cromossomos diferentes? Porque a segunda lei de Mendel, se vocês lembrarem, eu deixei muito claro que só se aplica para genes que estão em cromossomos diferentes. Um cruzamento teste de um indivíduo que tem dois genes diferentes, se fosse pela segunda lei clássica, tá? E que produzisse as 4 combinações diferentes, então lembrando, o cruzamento teste é o cruzamento com o indivíduo homozigoto recessivo. Para produzir as 4 combinações aqui, vamos ver quais são os genótipos que a gente pode ter para essas combinações. Então, pericarpo vermelho é determinado, então, vou colocar aqui na frente, genótipos, tá? Qual que é o genótipo que determina pericarpo vermelho e semente no pendão? Então, pericarpo vermelho é Pzão alguma coisa. E semente no pendão é Tzinho. Se é recessivo, tem que ser homozigoto. Tzinho, Tzinho. Muito bem. Pericarpo incolor
é determinado pelo recessivo, portanto, esse segundo ele tem que ser homozigoto. E pendão normal é determinado pelo alelo dominante T maiúsculo, portanto, tesão alguma coisa. Pericarpo incolor, novamente, determinado pelo recessivo. Semente no pendão, também recessivo. Então, esse aqui nós temos o duplo recessivo. E, para o último, pericarpo vermelho, que é o pesão, e pendão normal, que é o T maiúsculo. Então, esses são os genótipos que explicam estes fenótipos aqui. Muito bem. Só que ele falou que esses indivíduos aqui vieram de um cruzamento teste. Se isso daqui, o cruzamento veio, se esse resultado veio de um cruzamento teste, e o cruzamento teste é com um indivíduo duplo recessivo, então um indivíduo duplo recessivo, Pzinho, Pzinho, Tzinho, Tzinho, ele tem que ter passado para todos os indivíduos um Pzinho e um Tzinho. Portanto, aqui a gente tem Pzinho, e aqui a gente tem Tzinho, e aqui a gente tem Pzinho e Tzinho. Esses são os genótipos destes indivíduos que vieram num cruzamento teste. Muito bem, se eu tirar esse Pzinho e esse Tzinho de todos os genótipos desses indivíduos aqui, ó, o que sobra? Os gametas do indivíduo que foi submetido ao cruzamento teste, que vai ser, então, Pzão, Tzinho, Pzinho, Tzão, Pzinho, Tzinho e Pzão, Tzão. Ok? Esses gametas aqui vieram do indivíduo que foi submetido ao cruzamento teste e formaram esses indivíduos aqui. Portanto, veio o gameta Pzão, Tzinho com Pzinho, Tzinho, formou esse genótipo, 15 indivíduos com esse fenótipo. E assim por diante. Muito bem. Agora eu vou olhar o resultado. Esse daqui eu tenho 15, esse daqui eu tenho 14, esse daqui eu tenho 1174 e esse daqui eu tenho 1219. Aí eu vou chamar a atenção para o seguinte. Se fosse um cruzamento teste de dois genes, o P e o T, que estão em cromossomos diferentes, num cruzamento, vamos lembrar lá da segunda lei, né? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, né? Eu vou ter que gametas? Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Qual que vai ser a proporção esperada para cada um deles? 1 para 1 para 1 para 1. Lembra? Porque quando cruza com outro igual a ele aqui, né? Vai ter os mesmos gametas aqui, certo? Que vão dar as 16 classes, os 16 genótipos que vocês estão acostumados da segunda lei, ok? Mas veja, ó, o esperado é 1 para cada. Eu tenho 1 para cada aqui, uma distribuição de 1 para cada? Lógico que não. Eu tenho uma tendência para esses daqui ficarem, segregarem juntos, e isso daqui me diz que não é uma exceção. Qual que é a regra? A regra é essa daqui, e essa é a exceção. Então isso já me indica que, como a proporção não está de acordo com a segunda lei, que seria num cruzamento teste, que foi o que ele fez, seria esperado 1/4 para cada, eu não tenho 1/4 para cada. Então eu tenho um desvio aqui, porque esses dois genes estão ligados no mesmo cromossomo, então na meiose 1 separa os cromossomos, eles tendem a segregar juntos. Quem está segregando junto com quem? Eu tenho o recessivo de um segregando com o recessivo do outro. E o dominante de um segregando com o dominante do outro. Isso daqui, ó, veja, se eu juntar esses dois, quem que eu tenho? Pzão, Pzinho, Tzão, Tzinho, que é o genótipo do indivíduo que foi submetido ao cruzamento teste. E essa combinação aqui é a combinação sem recombinação. Isso aqui, então, é sem recombinação. E esses daqui são os gametas recombinantes, porque eles ocorrem em menor frequência. Ok? Tá aqui então. Muito bem, eu vou traduzir esses valores agora em porcentagem, né? Porque se vocês lembrarem, para fazer o mapeamento, a gente tem que usar a porcentagem de recombinação entre os dois genes. Muito bem, 15, 14, 1174, 1219 dá 2.422. A porcentagem, então, seria 15 dividido por 2.422, 14, 1.174 e 1.219, tá? Então, o que eu tenho aqui é 0,0062, que é igual a 0,62% de recombinação.
Para o segundo, é 0,0058, que é igual a 0,58%. Para o terceiro, eu tenho 0,4847, que é igual a 48,47%. E para o último, eu tenho 0,5033, que vai ser igual a 50,33%. Então, eu tenho 48,47% dos meus gametas são duplo recessivos, são recessivos para os dois genes. 50,33% dos gametas são os dois dominantes. E eu tenho 0,62% dominante de um recessivo do outro e 0,58% recessivo de um e dominante para o outro. Esses muito menor frequência, portanto, são os gametas recombinantes. Aí a pergunta é, faça o mapa destes genes. Muito bem. O mapeamento, como eu disse para vocês, ele tem alguns passos. O primeiro é determinar a ordem linear dos genes. Quantos genes eu tenho? Eu tenho 2 genes. Os genes para a cor do pericarpo e os genes para a localização da semente. Ok? Então eu tenho o gene P e o gene T. Eu só tenho esses 2 genes, portanto, é isso daqui que eu tenho para mapear. Muito bem, já determinei a ordem linear dos genes no cromossomo. Tenho 2 genes, está aqui a ordem linear dos genes. Importa se eu colocar o T aqui e o P ali? Não. Se eu estou olhando aqui, o P está primeiro e o T está em segundo. Mas se eu inverter, o T está primeiro e o P está em segundo. Então não importa a ordem, quando são 2 genes. O segundo passo é determinar a distância entre os genes. A distância, como eu falei para vocês lá na aula, ela é medida a partir da porcentagem de recombinação entre esses 2 genes. Portanto, vai ser 0,62 mais 0,58. Isso daqui vai dar 1,2%. Tá? Isso aqui dá 1,2% de recombinação, portanto, 1,2 centimorgan. Tá aí, o gene está mapeado. Ok? Tudo bem? Se tivesse um terceiro gene, seria o mesmo esquema. Você teria que fazer, identificar quais são os genótipos, depois, quais são os gametas, tirando, porque é cruzamento, sempre fazer mapeamento é feito cruzamento teste, tiro todos os excessivos, eu vejo qual que é o gameta que veio do indivíduo que foi submetido ao cruzamento teste. Aí eu tenho, o mais frequente são os parentais, então tá aqui, esses daqui são os parentais, que são sem recombinação, tá? Por isso que é chamado de parental. E os menos frequentes, agora, como são 3 genes, que eu estou inventando a possibilidade aqui, eu vou ter 4 com frequências intermediárias, que são os de recombinantes simples, e 2 com frequências menores ainda, que são os recombinantes duplos. Eu comparo os recombinantes duplos com os parentais, eu vejo quem está no meio, eu faço a ordem linear dos genes. E aí depois eu vejo, agora, sabendo quem está no meio, daqueles intermediários, quem que é o recombinante simples entre o primeiro e o segundo, quem que é o recombinante simples entre o segundo e o terceiro, aí eu somo as recombinações e acho os valores de distância. Então, da mesma forma que está explicado na teoria na aula que está lá no Moodle, ok? E a última unidade, que é de Hardt-Weinberg, preparando já para a disciplina de evolução, nós vamos trabalhar então com a parte do Hardt-Weinberg que vai preparar vocês então para a disciplina de evolução, que é utilizar o Hardt-Weinberg para calcular frequências e verificar se as populações estão em equilíbrio ou não, ok? Então, muito bem. O exercício diz o seguinte: a análise genética de uma população revelou que a frequência dos indivíduos quanto ao grupo sanguíneo MN era a seguinte: indivíduos do tipo sanguíneo M, 1.100 identificados. Do grupo sanguíneo MN, 600 indivíduos. E do grupo sanguíneo N, 300 indivíduos. Num total, então, de 2.000 indivíduos. Aí ele pergunta qual é a frequência genotípica da população analisada, quais as frequências alélicas de MN e se a população está em equilíbrio. Muito bem, então vamos trabalhar com essa população. Se a gente lembrar lá da primeira parte da disciplina, o tipo sanguíneo MN é determinado por genes codominantes. Portanto, eu tenho aqui um indivíduo LM, aqui um indivíduo heterozigoto
e aqui um indivíduo homozigoto para o alelo LN. Né? Então, o tipo sanguíneo M é determinado por indivíduos que só tem os alelos do tipo M. Então, só produz esse tipo de antígeno, que é o M, então ele é reconhecido como M. O heterozigoto tem os dois tipos, tem os dois alelos, portanto, produz os dois tipos de antígenos. O indivíduo, então, é reconhecido como heterozigoto MN. E o indivíduo do tipo N só produz o antígeno do tipo N, portanto, só é reconhecido como sendo da classe N. Muito bem. Esse é o número de indivíduos. Como que a gente faz, então, para calcular a frequência, como pede no exercício A, genotípica? O que são os genótipos? Está ali. LM, LM. Como que a gente faz para calcular a frequência de qualquer coisa? Número de indivíduos dividido pelo total. Então é 1.100 dividido por 2.000. Isso dá 0,55. LM, LN. Número de indivíduos dividido pelo total. 600 dividido por 2.000 igual 0,30. E LN, LN é igual a 300 dividido pelo total, portanto, 0,15. Se vocês lembrarem da aula, sempre diz que isso daqui corresponde ao P ao quadrado, isso daqui corresponde ao 2pq, segundo Hardenberg, isso aqui corresponde ao Q ao quadrado, né? Então, se eu somar P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado, lembra? P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado, isso tem que ser igual a 1, né? Então, 55 mais 30, 85, mais 15, 1. Tá, fechou. Bateu com a regra do Hardenberg. A segunda pergunta era qual que é a frequência dos alelos, M e N. Então, vamos lá. O B é frequências alélicas. Ou gênicas também, pode ser a mesma coisa, que são dos genes ou alelos, né? Portanto, eu tenho que calcular a frequência do M e do N. Lá na aula eu mostrei que pode ser calculado de 3 formas diferentes. Eu vou fazer 2, tá? Então pode ser pelo número de indivíduos ou pelas frequências já obtidas. Vamos fazer a primeira, tá? Pelo número de indivíduos. Pode ser, por exemplo, o alelo M está em todos os indivíduos do grupo sanguíneo M e metade dos indivíduos do grupo sanguíneo MN. Portanto, vai ser todos os indivíduos do grupo M mais metade do heterozigoto, 300, dividido pelo total, 2.000. Tá? Então, 1.400 dividido por 2.000, isso dá 0,7. Tá certo? Vamos calcular agora utilizando a frequência genotípica direta. O alelo M está em 100% dos indivíduos homozigotos, portanto vai ser P ao quadrado, mas em metade dos indivíduos heterozigotos. Metade de 2pq. Portanto, qual o valor de P ao quadrado? 0,55 mais metade de 0,30, 0,15. Isso dá 0,7. Ok? Viram que é a mesma coisa, tá? O N vai ser o que, então? Agora, pela primeira forma, todos os indivíduos LN, LN, mais a outra metade dos indivíduos heterozigotos, dividido pelo total. Então, 600 dividido por 2.000, que dá 0,3. Se a gente fizer, então, agora pelas frequências do LN, vai dar a mesma coisa. Vai ser 0,15, vou fazer de novo aqui, né? P ao quadrado, mais metade, a outra metade do 2pq, portanto, vai ser 0,15, mais metade de 0,30, que é 0,15, vai ser igual a 0,3, tá? Então, veja que deu o mesmo resultado, independente de que forma que você calcula. Aí fica a critério, tá certo? Muito bem. A terceira pergunta é se esta população aqui, se ela está em equilíbrio de Hardenberg.
O equilíbrio de Hardy-Weinberg, o enunciado do teorema de Hardy-Weinberg diz que uma população que está em equilíbrio, as frequências não mudam de uma geração à outra, tá? Muito bem, então se esta população aqui estiver em equilíbrio, ela seguindo o teorema de Hardy-Weinberg, todo mundo cruzando aleatoriamente, como eu explico lá na aula, a frequência não muda de uma geração para outra. Qual que é a frequência nessa população? A gente calculou, é 0,55, 0,30 e 0,15. Se essas frequências aqui não se alterarem, portanto, essa população está em equilíbrio. Então vamos chegar na próxima geração. Como que a gente chega na próxima geração, pessoal? Na próxima geração tem que ter cruzamento, não tem? Portanto, todos os indivíduos vão ter que cruzar entre si para gerar novos indivíduos da próxima geração. Se esses indivíduos dessa geração aqui vão cruzar entre si para gerar a próxima geração, e eu tenho 2 alelos, a minha frequência dos alelos nada mais é do que a frequência dos genótipos, a frequência dos gametas desses indivíduos, tá certo? Porque eu tenho o alelo M e o alelo N, que se segregarem nessa população, a frequência do M e do N na população é 0,7 e 0,3. Se esses gametas juntarem aleatoriamente para formar a próxima geração, isso está seguindo o teorema de Hardy-Weinberg. Portanto, na próxima geração eu vou ter P ao quadrado, que vai ser a frequência da população do alelo M, que é calculado a partir daqui, que é 0,7, elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 0,49. O heterozigoto eu vou ter 2pq, né? Então, aqui seria a frequência de LM, LM, aqui seria de LM, LN, e, por último, a gente teria frequência de LN, LN, que seria Q ao quadrado. Então, 2pq seria 2 vezes 0,7 vezes 0,3, que vai ser igual a 0,42. E a frequência do LN, LN, segundo o Hardy-Weinberg, seria Q ao quadrado, que seria 0,3 elevado ao quadrado, portanto, vai ser 0,09. P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado tem que ser igual a 1. 42 com 49 vai dar 80, 91 com 9 dá 1, 100%. Vejam, qual que é a frequência na próxima geração para os genótipos? 0,49 para o homozigoto, 0,42 para o heterozigoto e 0,09 para o outro homozigoto. É diferente da geração anterior? Era 0,55, 0,30 e 0,15. Portanto, não está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. E assim a gente fecha essa questão. Espero que eu tenha ajudado vocês a elencar os problemas e o que é necessário para que vocês possam resolver os problemas. E agora, então, a gente pode trabalhar mais um pouquinho até a prova, que vai ser marcada pela própria coordenação. Um abraço a todos e a gente se vê, então, numa próxima disciplina, quem sabe, mais para frente durante o curso. Tchau, tchau.